começar esse vídeo de uma forma diferente. Uma pergunta para o espectador aqui do Fora de Curva. Você costuma fazer suas compras em que dia da semana? Ou será que é no final de semana? Você corre o sério risco de perder essa prerrogativa por uma mudança publicada na última terça-feira no Diário Oficial da União. E ainda mais, o déficit das estatais brasileiras deve fechar agora 2023, depois de muitos anos de superávit, com uma cifra em torno de 6 bilhões de reais. E quem vai pagar esse prejuízo, a maior parte dele pelo menos, é você, sou eu, todos os contribuintes. E como último assunto do Fora de Curva de hoje, eu vou tratar a respeito de uma ministra do governo atual pedindo apoio político internacional para deter uma lei no Congresso. Será que isso é uma coisa legítima? Ou será que nesse pedido está uma brecha para governos estrangeiros intervirem na política e no território do nosso país? É uma coisa meio periclitante. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, começando nossa conversa, olha só o que aconteceu, que foi publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira. O governo revogando a autorização permanente para o trabalho aos domingos e feriados, sem haver um prévio acordo com os sindicatos. Essa peça nada brilhante foi assinada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e envolve os seguintes segmentos da economia: varejista de peixe, de carnes frescas e caça, de frutas, aves e ovos, produtos farmacêuticos, farmácias, para ser bem claro, comércio de artigos turísticos regionais, comércio em portos e aeroportos, comércio em hotéis, comércio em geral, atacadistas e distribuidores de produtos industrializados, revendedores de tratores automóveis e até supermercados. Então, aquela pessoa que trabalha intensamente de segunda a sexta, chega cansado em casa, não tem energia para fazer nada além de assistir um pouco de televisão, ir para a cama, jantar e dormir, normalmente guarda o sábado, o domingo e algum feriado eventual para fazer suas compras, não só em supermercado, mas para passear com a família em shopping, lojas, enfim, o final de semana acaba sendo um período de consumo intenso. Diga isso supermercados e também shopping centers, é claro. E com essa portaria do Luiz Marinho no Diário Oficial da União, simplesmente tudo isso corre o risco de acabar. Vamos funcionar de novo como nos anos, há muitos anos atrás, de segunda a sexta, provavelmente só horário comercial. E o que acarreta isso? Em primeiro lugar, as pessoas têm menos disponibilidade de tempo de consumir, cai consumo. E tão importante quanto isso é que diversas atividades econômicas funcionam a pleno, como eu falei, no final de semana, especialmente, feriados muitas fecham, mas vamos manter o final de semana, com o fechamento ou eventual vedação de funcionamento dessas atividades nos finais de semana, se não houver um acordo sindical, e pelo jeito os sindicatos estão com toda a força agora, a consequência, lamentavelmente, é redução do número de postos de trabalho na economia. É isso que o ministro Luiz Marinho quer? Se é, parabéns para ele, mas eu acho que não. Acho que ele está com a cabeça equivocada, fazendo uma grande besteira, por, segundo ele, pressão dos sindicatos, está ouvindo os sindicatos errados, então as lideranças de trabalhadores erradas, que estão buscando reavivar aquela história de conflito entre capital e trabalho. Gente, isso parou de existir há muito tempo. É lógico que a organização dos trabalhadores é importante, mas não dessa maneira, não de forma a restringir ou criar a oportunidade de restringir o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de serviços. Isso ainda vai dar muita confusão. Provavelmente nós vamos enxergar repercussões negativas na empregabilidade brasileira nos próximos meses. É uma pena que isso esteja acontecendo, mas pelo menos, aparentemente, uma nova portaria poderia reverter tal besteira, tal insanidade. O outro assunto do Fora de Curva que eu quero dar prioridade é o seguinte: de acordo com o próprio Tesouro Nacional, as estatais brasileiras, ou seja, aquelas empresas administradas de posse do governo federal, vão acumular em 2023, falando de novo, segundo projeção do Tesouro Nacional, um déficit de 6 bilhões de reais.
Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada de 2022 para 2023, existe a permissão para que as empresas públicas tenham déficit, sim, de até 3 bilhões de reais. Esse é o montante que poderia ser gerado. E os outros 3 bilhões, o que acontece? Vai ter que ser arcada a despesa ou prejuízo pelo Tesouro Nacional. E aí eu pergunto, quem é que paga o Tesouro Nacional para pagar esse prejuízo das estatais? Como eu falei na introdução, eu pago, você paga, todos os contribuintes pagam esse prejuízo através de impostos que, por conta dessa má gestão, e já justificam essa má gestão, vão forçar ainda maiores aumentos na carga tributária. E agora, por que má gestão? Vamos recordar que desde 2017, o último ano do governo Temer, as estatais não registraram mais déficit. A única exceção foi 2020, que foi alguma coisa em torno de 560 milhões de reais, por conta dos efeitos da pandemia. De resto, todos os anos, então 2017, 18, 19, 20 não, 21 e 22, as empresas estatais brasileiras registraram sim fortes superávites, que inclusive ajudaram para compor melhor o balanço das contas públicas, evitando déficits maiores ou até superávit, como aconteceu no ano passado. Eu estou falando de 5 anos consecutivos, à exceção de 2020, que essas empresas de capital nacional, capital público, tiveram lucro, sendo que historicamente elas sempre tinham prejuízo. O que mudou nisso aí? Por que antes tinha prejuízo, agora tem lucro e passou a ter prejuízo? Questão simples de gestão. Não há problema conjuntural algum que faça essas empresas sair do vermelho para o azul e do azul para o vermelho. É simplesmente, como eu disse, gestão. Até a gestão Temer, essas empresas eram foco de negociatas políticas, eram alvo de determinação de cargos por negociações nos partidos políticos, destinação de verbas que não era seu objetivo social, enfim, uma série de fatores que, logicamente, prejudicam o desempenho de qualquer empresa, seja ela pública e privada, nesse caso é público. O governo Temer começou uma moralização dessa gestão das estatais, que foi continuada pelo governo Bolsonaro e transformou os históricos déficits que vinham lá desde o tempo do governo militar em superávit que colaborava, como eu falei, com as contas públicas. E para evitar que essa situação se revertesse no futuro, como está se revertendo agora, tinha aquela proposta liderada pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, de acelerar as privatizações, o que não aconteceu. E agora, no governo de Luiz Inácio da Silva, nós estamos observando destinação política de cargos na gestão das estatais, além de recursos publicitários negociados politicamente, não com o interesse real de venda de algum produto, enfim, uma série do que eu poderia falar sem me comprometer juridicamente, mal feitos em termos de gestão, que acaba dilapidando o patrimônio, acaba dilapidando a gestão, o desempenho econômico e financeiro dessas empresas. Aí, em 2023, nós vamos fechar o ano com um prejuízo de 6 bilhões de reais e o povo brasileiro vai ter que arcar com pelo menos 3 bilhões desse prejuízo. Isso é certo? Não, não é certo, é muito errado e está aí uma das principais críticas que eu tenho ao governo atual. E por falar em críticas ao governo atual, eu vou entrar no último assunto do Fora de Curva, mencionando a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. É muito legal que tenha uma Índia tratando dos povos indígenas. Pessoalmente, eu acho que esse não devia ser um alvo, um foco de ministério, mas sim, índio tem que tratar de índio, mas de acordo com o interesse maior do Brasil como um todo. Mas a Sônia Guajajara, nossa ministra, que eu acho mal qualificada para o cargo que ocupa, ela se pronunciou na segunda-feira, no dia 13, portanto, antes do feriado de 15 de novembro, pedindo para que a comunidade internacional faça pressão no sentido de influenciar o Congresso Nacional Brasileiro para manter o veto do presidente Luiz Inácio da Silva ao marco temporal das terras indígenas. Relembrando, a Constituição de 88 definiu que seriam terras indígenas os territórios que esses povos estariam ocupando
no momento da promulgação da Constituição. Existiu algumas exceções que foram tratadas, se não me engano, pelo ministro Alexandre de Moraes, e essas exceções acabaram atentando contra a própria Constituição e, em cima disso, estão tentando gerar uma nova jurisprudência, no sentido de que os índios podem ter o direito de possuir as terras que eventualmente não possuem agora, mas tiveram, culturalmente ocuparam há décadas ou séculos atrás. Isso quer dizer, em última instância, que todo o território brasileiro pode cair na mão da gestão dos índios. Lógico que não vamos exagerar. Isso afeta, basicamente, o agronegócio brasileiro, que é o que vem sustentando a economia do nosso país já há vários anos. Então, se tiver uma fazenda ultraprodutiva, se derrubar esse marco temporal, os índios podem ir lá reclamar essas terras e, se eles argumentarem ou acharem uma ponta de flecha naquele local, eles passariam a ter a posse dessas unidades agrícolas produtivas. E aí, nesse sentido, o Congresso se reuniu para evitar o pior e, para derrubar essas exceções feitas pelo Supremo Tribunal Federal de reinterpretação ou de virar as costas para a Constituição brasileira de 88, o Congresso Nacional votou e aprovou uma lei validando o marco temporal da Constituinte de 88. Ou seja, é uma lei para dizer a Constituição está certa. Isso é meio ridículo, mas aqui no Brasil isso pode acontecer. E aí o que aconteceu? O presidente da República vetou essa lei beneficiando os indígenas. Isso aí deve ter muito interesse por trás de ONGs, de entidades aparentemente ambientalistas, mas que querem, na verdade, fazer com que o Brasil deixe de ser uma superpotência agrícola. O fato é que o presidente da República vetou e essa matéria está de volta ao Congresso Nacional para, nos próximos dias, entrar em nova votação para derrubar o veto presidencial. E aí entra a nossa ministra de Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, pedindo socorro internacional para que o nosso Congresso, eleito democraticamente pelos brasileiros, não vote o certo a se votar ou não vote a vontade majoritária do Brasil, que é realmente manter o marco temporal da Constituição de 88. Mais ou menos essa é a treta, mas o que me chama mais atenção nessa análise de hoje é que uma ministra do Poder Executivo do Brasil pede intervenção internacional contra o Legislativo brasileiro. Que país é esse? Que relação entre três poderes é esse? Até ontem eu comentei das brigas entre judiciário e legislativo, e agora é um atentado do Poder Executivo ao parlamento do nosso país. Isso aí tem que acabar, isso não pode continuar assim. Eu já digo de antemão, a meu ver, o poder mais legítimo de qualquer país é o parlamento, é o legislativo, porque ele expressa mais diretamente a vontade da população. Um governo, ele até pode descumprir o seu programa de gestão e não é por isso que vai ser condenado pela população, não vai sofrer impeachment por causa disso. Mas os parlamentares estão muito diretamente, ou deveriam estar mais diretamente ligados à população, então eles têm mais legitimidade, têm toda a legitimidade, aliás, para legislar em nome do povo que o elegeu. E aí, pedir por socorro à comunidade internacional para impedir o exercício da democracia brasileira, o que seria que é isso? Eu não preciso responder, né? Aí antes, só mais um recadinho que é importante deixar claro para todo o Brasil. Aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite entrou com um projeto na Assembleia Legislativa de aumentar o ICMS base de 17% para 19,5%, dizendo que o Estado não pode perder a arrecadação. Lamentavelmente, apesar dos protestos da população aqui do Rio Grande do Sul, ele tem chances de ser vitorioso ao nível do Congresso Gaúcho. É um alerta porque, se isso der certo aqui, pode acontecer com o seu estado também. Então, ao invés de pagar 17%, basicamente, pelo ICMS, você vai pagar 19,5%. Não é 2,5% a mais. É uma alta de imposto estadual de 13%. E isso mexe com o bolso de todo mundo. Vai mexer com o bolso dos gaúchos, espero que não seja aprovado, mas também não quero que seja aprovado nos outros estados da União. É uma pena que tais situações estejam acontecendo. Encerro então agora sim o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se gostaram, não esqueça do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos e as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez,
faço convite para inscrição no canal. Gente, um abraço para cada um de vocês, deixo meu até breve. Tchau, pessoal.